De volta com a Assembleia Debate entre parlamentares sobre a situação da indústria mineira neste momento de crise econômica, inflação fora do centro da meta e juros mais altos. O governo federal anunciou no começo do ano o pacote de ajuste fiscal com medidas provisórias e projetos de lei que mudam, por exemplo, o acesso a benefícios trabalhistas e a desoneração da folha de pagamento das empresas. Outra aposta do governo para a retomada de crescimento é o pacote de concessões, com obras de infraestrutura e logística. Para o presidente do Conselho de Política Econômica e Industrial da FIENG, Lincoln Gonçalves Fernandes, o pacote é altamente indutor do crescimento, mas não vai impactar em 2015. No bloco anterior, nós conversávamos sobre essas medidas do governo federal. O deputado Braulio Braz colocou uma questão para os colegas. E aí, os senhores acreditam que realmente isso vai funcionar? Qual é o prazo para isso? Olha, Natália, eu prefiro acreditar e acredito que irá funcionar. Nós precisamos ter algo concreto para nos apegarmos e termos de volta o otimismo imperando no nosso mercado interno, né? Então, acredito que o governo fez o que precisava fazer, ter essas medidas de cortes. O governo teve um corte também de investimentos, mas deu uma alternativa que são as parcerias, né? As concessões para que o investidor privado ele possa aquecer novamente o nosso mercado, a construção civil, seja através de rodovias, seja através de prestação de serviços, seja o que for. Mas o capital privado, ele vindo para o investimento, ele acontecendo, ele sendo realizado, a gente vai ter de volta aí a geração de empregos, nós vamos ter de volta a contribuição de impostos e o Estado, aos poucos, vai retomando a sua capacidade de investimentos, né? Aí pode ser associada a capacidade pública de investimentos com a capacidade privada de investimentos também. E corte nos gastos também, né? Os gastos públicos eles são importantes para a geração de renda, emprego e tudo, mas desde que você tenha uma saúde fiscal boa. Não é o que nós temos hoje no país. Olha, na verdade, eu acredito que toda medida ela é bem-vinda, né? Até o Braulio comentou de se a gente acredita no banqueiro. Desde que o banqueiro não vai puxar para o lado dos bancos, é um sinal que ele entende e a gente tem que dar um voto de confiança. Ele não foi chamado lá à toa, é porque deve ter um conhecimento amplo. Aliás, o brasileiro entende pouco de economia. E cada um que chega lá, monta um plano e esses planos não têm dado certo. O mais importante que o Brasil tinha que ter tomado, e até hoje não teve a coragem necessária, foi de implementar as reformas. Reforma política, que virou piada esse ano, porque não deu em nada, não vai dar em nada, não vai reformar nada e o Congresso vai ficar desmoralizado. A reforma tributária, que ia colocar ordem na casa, não aconteceu. A reforma trabalhista e tantas outras reformas lá, que eu acho que o Brasil está pedindo socorro para que aconteça. Além do mais, eu acho que os governos de um modo geral, né, os gestores públicos, têm que administrar o país, o Estado, o município, como se fosse uma empresa que tem que apresentar resultados positivos. Pegue, por exemplo, o exemplo que nós temos de outros países aí, se comparado com o Brasil. Quando você vai comparar o número de cargos de confiança de um governo como o do Brasil, comparado com a Alemanha, comparado com outros países, nós ficamos estarrecidos. Então, há um gasto, há um desperdício muito grande com a máquina pública, que hoje, né, atinge lá patamares com o pessoal da ordem de 60%, 54%, mais algumas prefeituras, incluindo Câmara com 60%, o que inviabiliza qualquer administração pública que com o custeio, com dívidas fundadas, sobra muito pouco para investimento. Então, a continuar nesse patamar, nós não vamos conseguir resolver, nós não vamos almejar um futuro melhor. Então eu acredito que o governo peca muito neste momento, porque deveria estar cuidando, ter a coragem, o enfrentamento de apresentar as reformas que o Brasil precisa. Acabar com a impunidade. Eu acho que tem acontecido coisas boas aí, né, que tem penalizado pessoas que têm tirado do cofre público, né? E eu acho que a mídia teve um papel importante, as coisas têm vindo à tona e é uma iniciativa de bom ouvido. Então a gente espera que medidas como essa e outras que o poder público, quem esteja no poder, independente do partido, tem que ter a coragem de tomar essa iniciativa.
Então a gente espera que essas medidas sejam importantes. Eu acho que não adianta ter um país do tamanho do Brasil sem a infraestrutura necessária. Você vai colher a soja lá no Mato Grosso, não tem estrada. O custo do transporte fica elevadíssimo e coloca a soja num patamar muito elevado, diminui a lucratividade de quem está produzindo, né? Além da soja, do milho, né? Nós temos uma cadeia de produtividade muito grande, mas está faltando isso tudo. Tomara que esse pacote da hidrovia, de ferrovias, né, que vai portos, aeroportos, possa colocar o Brasil numa condição melhor e dar ao empresariado, de uma forma geral, um maior apetite, um maior ânimo, que possa diminuir o custo e possa ter realmente uma empresa, uma indústria que possa gerar lucro e que possa colocar o Brasil de volta rumo a um desenvolvimento o mais rápido possível. Agora, do pacote de ajuste fiscal, algumas coisas ainda estão meio travadas, né, deputado? Principalmente essa de concessões para as empresas, está travado no Congresso Nacional. E o senhor perguntou para os colegas e a opinião do senhor? Eu perguntei para ele se ajuste fiscal resolve o problema do Brasil no momento, que é a recessão. Eu acho que o ajuste fiscal é extremamente recessivo. Ele está atuando exatamente fortalecendo a recessão no país, aumentando a carga tributária, diminuindo o custo dos investimentos e aumentando a despesa do governo. Ele continua aumentando despesas, não consegue baixar de reduzir despesas, aumentou a carga tributária, isso prejudica as empresas, aumenta o desemprego. Quanto mais emprego você tem, menos consumo você tem. A inflação alta hoje, ela só é alta, todo mundo está vendo, ela só é alta porque os custos administrados pelo governo é que estão aumentando. Como no caso da energia elétrica, que aumentou 58% esse ano. Quem pensar que a carga tributária não está aumentando, é muito simples. Esse aumento da energia elétrica, o custo da energia elétrica, quanto gera de recursos fiscais para o governo? Nós sabemos que hoje, ICMS, impostos diretos e indiretos, a carga tributária é muito grande em cima dos serviços públicos, do combustível, o aumento, por exemplo, da gasolina, vou falar da gasolina, do combustível como um todo. Isso tudo está gerando está dificultando a condição do povo de ter capital para gerir o seu negócio, porque os custos administrados do governo estão muito altos. Aí se vale a inflação, aí se aumenta o juro para 13,75%, outra vez somos líderes, né, no mundo, líderes em juros altos. Então você observa que você tem uma despesa do governo que aumenta a inflação. O custo administrado pelo governo, seus produtos que ele tributa, que ele decide o preço, também onera o custo da produção. Então nós temos um problema sério hoje, que eu acho que o ajuste fiscal, para mim, não é ajuste fiscal. É apenas consertar as contas do governo, não vai conseguir consertar. Muito simples. Esse pacote foi lançado ontem, com toda a pompa e circunstância. Das obras 189 bilhões. Vamos colocar isso aí na mídia. 189 bilhões de reais. Bilhões. Só o juro que o governo vai pagar esse ano da dívida dele são 300 bilhões. Vai sair do caixa do governo esse ano. Como não tem como sair, aumenta a dívida, ele não tem como pagar. Ele deve hoje 2,3 trilhões de reais ao mercado. O governo deve. Vou repetir, 2,3 trilhões. A 13,75 é algo em torno de 300 bilhões. Esse investimento que o governo fala, que o meu nobre deputado Castro falou que vai ser bom para melhorar a economia, se não tiver ninguém para conhecer a economia lá na frente. Porque foi muito claro, ontem eu vi na Globo News, como você falou, nós não somos muito bons em economia, ninguém é muito bom em economia, mas a economia explicando, desse recurso de 189 bilhões, apenas 1/3 vai ser aplicado nos próprios 3 anos e meio. Verdade. 60 bilhões. Estão pagando de juro 300 bilhões, esquece, isso aí não custa nada. Está muito atrasado investimentos privados no governo incentivar. Nós vimos no passado o governo se associando, seja privado, para poder investir em infraestrutura, governo com comando. BNDES com 30%, a Vale do Rio Doce era muito mais do governo que do povo. Se não for através da PPP, o Estado, o governo federal, tão cedo não vai ter condições de fazer investimentos. Nós somos a favor do PPP, todo mundo, todo também sou a favor da PPP. Agora, não adianta o governo eu sou a favor da PPP que foi feita lá na MG50, de uma rodovia que não foi duplicada, e você paga um alto pedágio. A da 381 foi importante, ligando Betim a São Paulo. Do Rodoanel aqui é muito importante. A da Asa Sul, que vai ligar de Betim até no bairro Jardim Canadá, é fundamental. Todas as artérias possíveis e que você possa colocar iniciativa privada é fundamental.
O que me preocupa nesse momento é que algumas empresas vão participar desse pacote, de algumas PPPs vão ser colocadas aí, estão envolvidas nesse escândalo que aconteceu. Alguns diretores até condenados. E amanhã, eles vão poder pegar uma concessão dessa? A lei inibe deles colocaram, não, porque não foram condenados, até que se julgue eles podem participar? Pode prejudicar lá na frente? Então, são todos esses fatores, porque nós temos um número limitado de grandes empresas capazes de executar grandes obras no Brasil. E a maioria delas hoje estão envolvidas nesse escândalo que ocorreu no Brasil. Eu perguntei se o ajuste fiscal é considerado pelos senhores, nobres deputados, estão aqui para julgar, são representantes do povo como eu. Vocês acham que o ajuste fiscal resolve o problema do Brasil hoje? Ou amanhã? Olha, Braulio, pode não resolver. Eu acho que não resolve e está no caminho errado. Pode não resolver no de caminho forma... errado. O governo está arrecadando mais e sem nenhuma disposição de investir. Apenas de pagar seus custos. O governo, por acaso, federal, deu exemplo e diminuiu seus custos peremptoriamente para o povo saber, para o povo ver. Os ministérios continuam os mesmos. Então, por isso que eu não acredito. Eu não estou culpando aqui nenhum governo, nenhum partido político. A prática já vem de longe. É de muitos anos. A prática já vem de vários outros governos anteriores. Não tem investimento público. E que continua até hoje. O setor privado não pôde investir, o governo pôde investir e não investiu. Hoje ele paga esse ano 300 bilhões de juros pela sua dívida. Porque ele não paga o juro, não baixa o juro, paga menos e investe o dinheiro em infraestrutura. Por quê? Braulio, nós temos que pensar aí de diversas formas aí de retomar esses investimentos na economia, enfim. Um setor uma posição que seria interessante o governo tomar é a desburocratização de acesso ao crédito, a redução dos juros, que seja importante. Com certeza. Mas a hora que a gente pega os números aqui da geração de empregos da indústria, a gente vê quantos médios industriais que geram aí até 50 empregos, que tem uma participação considerável na economia mineira, que se tivesse um acesso ao crédito mais desburocratizado, com juros um pouco melhor ali, ele poderia ampliar a sua produção. Bancos de fomento, no caso do BNDES, fomento, o que seja tudo. etc. O banco particular não vai prestar dinheiro para o industrial se o governo paga 13,35%. Ele teria certamente condições... O banco de fomento é que tem que ter recursos para fazer isso. Ele teria certamente condições de ampliar um pouco a sua produção. Quem sabe crescer ali em 10%, gerar mais 5 empregos aqui, mais 10 empregos dali, que no somatório total... o deputado Cássio, do consumidor. Nós estamos preocupados hoje é que o consumidor tem capacidade de consumir. A situação da economia hoje, desemprego, o assunto nosso começou com a indústria desempregando. Se a indústria desemprega, o comércio desemprega. O setor de serviço desemprega. E com isso perdemos a capacidade de vender. Então não tem consumidor, como é que vai produzir? Qual o empresário ter coragem de se endividar se não tem comércio? Então, eu acho que o ajuste fiscal está prejudicando o país. E eu acredito que vai ter uma mudança drástica disso dentro de pouquíssimo tempo, pouquíssimos meses, que se continuar como está, não vai dar certo. Eu peguei aqui e liguei hoje para um amigo meu, secretário de Desenvolvimento Econômico lá da minha cidade de Muriaé, conhece o polo moveleiro de Ubá também, lá em Muriaé é um polo de confecções forte, 41% da indústria de Muriaé. Caiu 40% o movimento da indústria nossa de confecções. E o Bar, que é o polo moveleiro, caiu em torno de 50% da produção. Você imagina como esse empresário está fazendo hoje, vendendo 50% só. Braulio, até nesse sentido, de exemplos, eu posso... Quem não houver consumo, não vai haver. Até no sentido de exemplos... Não é o consumo da inflação, vou te explicar. A inflação, ela existe pelo consumo, se faltar produto. É muito simples a equação. E no Brasil não falta produto. Quem se lembra do Plano Cruzado de 1986, o Plano Cruzado aconteceu, faltou produto. A inflação veio galopante. Hoje não. Hoje o país não tem falta de produto. Temos indústria manufatureira e temos comércio ativo e organizado. Braulio, se me permite, até nesse sentido de exemplos, a gente pode dar, né? Por exemplo, Passos é um polo, tem um polo moveleiro e tem um polo confeccionista. Hoje nós temos lá diversas micro, pequenas e grandes empresas também, confeccionistas. Muitas delas estão fechando as suas portas, fechando a produção, vamos dizer. Vão em São Paulo, compram produtos chineses pela metade do preço do custo de produção, etiquetam com a sua marca e ficam apenas com 2 vendedores. Não, é todo lugar. Todo hoje lugar. É o Brasil como todo lugar. Que não tem condição de pagar uma mão de obra hoje, está cara. Essa competitividade que nós temos que trazer para o Brasil e fomentar para que aconteça. Então, o que nós precisamos? Ter um custo de produção reduzido. Como que isso acontece? A mão de obra hoje é cara para o industrial, para o empregador. Você sabe muito bem disso. E nós temos também a questão da qualificação da mão de obra.
Nós temos algumas regiões no nosso estado que não têm muitos problemas, atraem indústrias. Nós temos o Vale do Sapucaí ali em Itajubá, em Santa Rita do Sapucaí, que tem grandes indústrias, mas por quê? Tem universidades que preparam mão de obra qualificada. Mas e Montes agora? Claros mesmo. A ver queda na produção, que nós faremos com as pessoas qualificadas? De forma, a economia ela é Esse é o cíclica. grande problema. Ela é cíclica, né, Braulio? Eu acho que hoje a situação está muito dramática. Nós estamos falando que ela é cíclica, então eu prefiro acreditar que as coisas vão melhorar. Não, claro vai de que- melhorar, não, de que claro. as condições, Agora o governo tem que mudar a política econômica dele, não pode continuar como está. sem sombra de dúvida. Montes Claros, Não na adianta região nós queremos- norte, tem boas universidades, tem grandes formações. E eu sempre dou como exemplo a questão de São Paulo, que é um estado extremamente industrializado e tudo, mas tem fortes universidades. Universidades estaduais de renome nacional, elas são 3. Então, há anos eles vêm investindo em qualificação de mão de obra. Nós temos lá Campinas, que é um grande polo industrial, que tem universidade forte, tudo. E agora que nós estamos iniciando esse processo, nós tivemos a estadualização aí de algumas unidades da UENG encampadas, mais que dobramos o número de alunos da UENG e com certeza esse fortalecimento da universidade estadual vai qualificar profissionais, vai ser um atrativo para novas indústrias virem. Claro, Braulio, lembrando aqui, desde que a retomada do mercado consumidor aconteça também. Bem, o debate aqui é no sentido de analisarmos a crise que estamos vivendo hoje da indústria mineira e da indústria nacional. Não é isso? É quando uma hora não, uma hora tormenta. Só a indústria mineira demitiu mais de 51 mil. Então nós precisamos Então o desemprego hoje é muito grande. Precisamos aumentar Então, o o consumo, não tem desafio para solução. buscar Não tem essa solução. retomada do crescimento, Braulio, ele não vai ser a curto prazo. Vai ter que haver assim, um esforço aí concentrado do governo, buscar alternativas de incentivos aí para que realmente Deputado, a aí. construção civil, a indústria automobilística, a mineradora, né, o comércio, de modo geral, possa buscar essa alternativa. Porque hoje, a própria demissão em si e a crise que nós estamos vivenciando está criando um clima de pessimismo. E o próprio pessoal está vendendo esse pessimismo, que às vezes podemos até sair num prazo mais curto, mas que nós mesmos estamos fazendo uma propaganda que só em 2016, nós temos que final falar, de vai. 2016. Nós temos que criticar aquilo que está acontecendo, que não nos agrada, que não nos seduz. Não me seduz juros altos para controlar a inflação. Não me seduz aumento da carga tributária. Mas se você pra melhorar a deixar o situação do juro governo. baixo, Braulio... Não me seduz. Não, mas você Agora, sabe, seguinte, você é tem que saber o empresário. seguinte, nós Se temos você hoje, deixar o juro baixo, Braulio... o Brasil tem o que vai 200 milhões de acontecer? habitantes. Todo mundo vai gastar indiscriminadamente. Não vai gastar. Vai, você sabe que não vai. vai gastar, sabe por quê? A classe C no Brasil, ela compõe de 100 milhões de brasileiros. A metade da população. Essa classe não tem capacidade de se endividar mais. Você que Ela acha. não pode perder o emprego. Mas não tem Ela não pode perder o responsabilidade. emprego. Então Sabe o que, qual que é a classe acontece, C? Braulio? 100 milhões? É quem tem aquele familiar de R$2.000 por mês. O Braulio, vira e mexe, eles estão buscando alternativa de limitar. Hoje é 40% do que você ganha. Já estão querendo passar para 50%, para 60%. O quê? Do salário que você ganha, você pode gastar ou financiar até 40% na maior parte das entidades e outros assim até mais. Quando você baixa o juro, você facilita a compra. E isso, na verdade, vai aumentar aí cada vez mais a inadimplência. O juro podia ser zero, a melhor coisa do mundo, velho. Ah, mas nós não temos condição. Não, podia né, ser, porque você vai Não. pagar por um produto mais do que ele vale. Se você paga juro alto. Então não tem. Eu acho que Sobre isso é... essa questão do consumo... Tem que vender, Batalha. Se não houver venda, não há melhora da economia. Pois é, mas a Confederação Nacional da Indústria também mediu, né, o Índice Nacional de Expectativa do Consumidor. Ele manteve-se praticamente estável em maio, ao recuar 0,3% frente a abril. Nós estamos com 98,7 pontos, que é o menor valor desde junho de 2001. Ou seja, as pessoas estão pessimistas para comprar. Agora, como o deputado falou, às vezes se o juros estiver zero aí, Nossa, o pessoal aí vai ser sair comprando, Sair né? comprando o mundo. Eu vou comprar de alguém que vai ceder crédito para ele. E quem dá crédito, não dá crédito para quem não pode pagar. Você tem que ficar tranquilo com isso, não compete a nós decidirmos Se isso. desse crédito para quem não pode pagar, nem de preço não era tão grande. Ela é uma pequena de preço do Brasil. Não, é grande. Hoje é grande, pequena. ô, Bruno. É Muito grande. Pequena, vai. Pequena. Agora, voltando para essa questão desses reflexos da recessão, o que os senhores acreditam que tenha levado a esse patamar? A indústria, a energia ficou mais cara, a água também está mais cara, o custo para produzir, né? O deputado falou aqui. Teve um momento também da conjuntura que a gente está vivendo, desses aumentos, assim? As questões de infraestrutura básica.
Perceba só, Natália, que nós tivemos aí no final do ano passado, início deste ano, uma crise hídrica. Imaginem só a indústria conviver com a ameaça de falta de água para a sua produção e tudo mais. Falta de luz. Falta de energia. O que vai acontecer com o investidor? Vai falar, não vou investir, não vou a campo, não vou realizar o investimento, né? Então, essa retração ela acontece por diversos fatores, mas este fator foi um dos preponderantes também. Nós temos uma crise internacional, nós temos aí a questão da competitividade, que o Brasil não está dentre as melhores performances aí de economia competitiva internacionalmente, mas a infraestrutura é um dos principais pilares que, na minha visão, trouxe esse pessimismo também. A indústria é a grande consumidora de água. Então, imagina a nossa mola propulsora no país, São Paulo, região metropolitana de São Paulo, correr o risco de ter escassez de água, de não ter água para a sua produção. Imagine o volume de indústrias de produção que teve. Mas, por outro lado, também, Cássio... Isso colocou o Brasil em dificuldade, foi falta de água? Não também, Braulio, mas todo um cenário de pessimismo de investimentos. Eu não concordo também, dizer que eu não queria rebater meus novos colegas. Vocês falaram várias vezes aí, crise internacional. Vamos parar com isso. Nós temos um mercado de consumo nosso muito bom aqui, nós temos produtos de exportação que são valiosos, como a soja, você falou, como o café, mas como são carne. produtos primários, Mas nós estamos exportando. São produtos primários. A balança não é ruim. Agora Agora não vejo que tem crise lá fora, que aqui está afetando o Brasil. Nós, brasileiros, colocamos o Brasil na situação que está. Não foi a crise, dessa vez não foi a crise internacional. Em 2008 foi. Hoje não tem crise, os países estão melhorando, a Espanha está melhorando, os Estados Unidos melhorou demais. Hoje não é crise internacional. Mas os reflexos, Hoje não é, a Europa está melhor, os reflexos sentidos pelo Brasil, a Ásia está até melhor, pela vulnerabilidade da nossa economia. E a América do Norte melhor. O que está ruim? Até pela vulnerabilidade da nossa economia, Braulio. Os parceiros nossos são fracos. Parceiro nosso é Venezuela, ou não é? Ou não é? Argentina, país da África. Os sintomas sentidos. Braulio, sintomas sentidos pela nossa economia, a nossa economia é muito mais vulnerável ainda, infelizmente, né? Nós temos ainda essa dependência muito forte do Estado, do poder público e tudo mais. Então, os reflexos eles ainda acontecem. Agora, quando eu estava dizendo a crise hídrica, foi um exemplo da questão da infraestrutura básica, que se o nosso país hoje crescer 6%, você acha que tem energia suficiente para sustentar esse crescimento? E não é isso, viu, Cássio? Se você tem lá, né? Não tem infraestrutura, você encarece o frete, você está aumentando o preço do produto, você está gerando inflação, né? A questão da falta d'água foi uma coisa que jamais aconteceu. Aí vem, né, uma cobrança absurda aí em cima dos contribuintes, que eu não concordo, né, cobrando conta de luz hoje praticamente o dobro. Mas se houve falta de água, prejudicou a indústria, os produtos estão sobrando na prateleira, qual o prejuízo que houve da falta de água? Depende de qual produto. Se estivesse faltando produto, não, depende de qual produto. Faltando produto, nós temos inflação por falta do produto. Mas não tem falta de produto nada no Brasil, não é? O que falta no Brasil aí? Então você tem um produto como que é encarecido, Braulio. Não. Na verdade, não. Quando você... Tem, mas acontece o frete aumenta. A redução dos impostos no Brasil são altos. Quando você aumenta a energia elétrica, você tem... 58% aumentou a energia esse ano já. Pois é. Aumentou a carga tributária. Isso incide sobre o custo dos produtos. Mas isso provoca inflação. Provocado pelo governo. São os preços que ele administra. Mas o investidor que não foi provocado pelo governo, Braulio. Mas o investidor não vai realizar o seu investimento se ele não tiver um cenário adequado. Você afasta o investidor. Está faltando investidor aqui no Brasil, não? Está faltando investidor, Braulio. O investidor está faltando. Porque se ele percebe que a energia está mais cara, que o custo de produção está mais caro, o investidor está correndo o Brasil. Pela situação que ele passa hoje, ele não tem credibilidade no Brasil. Uma falta de previsibilidade, né? O que esperar? O sul de Minas recebeu quantas indústrias de São Paulo? É a vulnerabilidade da nossa economia que gera isso. O sul de Minas recebeu muitas indústrias de São Paulo. São Paulo não suporta mais tanta indústria. Então, nós temos um crescimento enorme da industrial no sul de Minas. Vocês sabem disso. Você não é, numa parte do sul de Minas, mas é porque transferiu a produção de São Paulo para o sul de Minas. Você ajuda Minas Gerais também, ajudou. Agora a economia retrai. Ainda é um crescimento muito A economia retrai, aquela aquela empresa não tem como faturar. É muito tímido esse investimento. Mas também não é um passo, né? Pois é, agora a gente está chegando ao final do programa e eu gostaria de colocar agora um desafio para a nossa Assembleia. O que vocês, deputados, podem ajudar neste momento, o governo estadual? Que tipos de políticas, de iniciativas a gente pode ter para justamente tentar mudar esse cenário?
Bem, eu gostaria ainda de voltar na questão de condições de crescimento, seja da indústria, da economia. Então, acho que o poder público estadual, o governo de Minas, ele deve ter programas consistentes de investimento, seja através das PPPs que já foram trabalhadas aí, até anunciadas previamente pela Secretaria de Transportes e Obras Públicas, para as rodovias. Nós temos ainda uma malha viária muito aquém daquela ideal, acanhada, antiga, para que a gente possa atrair indústrias para ter facilidade de escoamento, né? Hoje você percebe que as indústrias estão instaladas ou nas margens da rodovia 381, na BR-381, ou na zona da mata lá, Braulio, na sua região, onde tem a facilidade de escoar mercadorias. Enfim, então as estradas mineiras ainda estão bastante acanhadas. Então, o poder público, nós aqui podemos acompanhar esses trabalhos feitos pelo Poder Executivo, provocar o poder e cobrar também um pacote de medidas, né? Seja aí através do BDMG, tendo acesso ao crédito de fomento, como nós dissemos aqui, seja retomando os investimentos, seja através da CEMIG, tendo condições de voltar a patamares menores o custo da energia no Estado. Enfim, acho que nós temos bastante a contribuir ainda para o crescimento do nosso Estado. Eu acho que o que o governo está fazendo aí, o lançamento das PPPs, é uma boa iniciativa. Acho que outra boa iniciativa é essa discussão que ele possa ter com a Assembleia para uma revisão da carga tributária para atrair maior número de empresários para o nosso Estado. A competitividade hoje é tudo, né? E tudo aquilo que o governo mineiro puder oferecer para o empresariado, para que ele possa se instalar em Minas Gerais, eu acho que é um fator preponderante, vai gerar emprego, vai gerar renda e vai gerar o crescimento do Estado. E o que o senhor acredita? Bem, a guerra fiscal é um assunto recorrente, mas não podemos estabilizar a discussão sem encontrar uma saída para isso. Eu acredito que a guerra fiscal, os estados vizinhos de Minas Gerais, ela tem que ser disputada pau a pau, passo a passo. Acho que esperamos esse tempo todo, eu, pelo menos espero isso há 12 anos, que Minas Gerais venha realmente fazer frente a essa guerra fiscal do Estado do Rio e Espírito Santo e outros estados também, claro, São Paulo, etc. Então, eu acredito que podemos voltar à discussão desse assunto e o governo mineiro vai fazer um movimento para que realmente ele possa oferecer para os nossos industriais, no caso, que é a indústria de base, que é a base da economia de todo o país, é claro. Então, se houver a melhoria da carga tributária, já ajuda muito, é um grande passo. Também concordo com o caso em relação a nossas melhorias no ensino técnico, já melhorou. A minha universidade, por exemplo, Muriaé, conseguimos a escola técnica lá, Muriaé ajudou muito, ajudando muito. Várias escolas técnicas foram montadas no estado de Minas. E queria dizer também que eu acredito que o poder público tem que pegar esse dinheiro carregado e investir em infraestrutura. É o grande apoio que o governo pode dar para a sociedade. No Minas Gerais, nós temos, talvez a energia não seja mais barata que de qualquer um outro estado. Não seja mais barata, mas ele precisa de dinheiro para reinvestir. Então nós temos hoje energia suficiente para a indústria em Minas Gerais, não falta energia em Minas Gerais, é um grande passo. Demos, no passado, não interessa que o governo foi, que partido foi, nós temos energia. E temos também, nos últimos anos, o Ivair Nogueira, que é uma pessoa muito atenta a isso, o Cássio também, de entender, acreditar e confessar que nós tivemos nos últimos anos um trabalho muito forte de infraestrutura na área de estradas. Estamos falando de estradas estaduais, que você perguntou para nós o que o governador pode fazer. É manter esse ritmo de investimento em estradas. Por exemplo, nos últimos anos, Minas Gerais asfaltou em torno de 7 mil quilômetros de novas estradas. 7 mil quilômetros, estradas estaduais. E recuperou 5.500 quilômetros de estradas. Pode estadualizar as rodovias de Minas Gerais. Agora, fica mais fácil de administrar. Exatamente, mas aí são estradas estaduais que estou falando. Agora nós temos também um problema. Estadualizar as federais, exatamente, ficar com ônus e com o bônus. Nós temos a maior malha federal de estrada dentro do nosso estado. A maior malha do país. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é bom. Isso é a infraestrutura que existe aqui. Ela está um pouco ultrapassada, mas já existe a estrada, ela pode ser melhorada. Claro. Então, nós ficamos esperando o federal investir. Se o governo repassasse o dinheiro para o Estado poderia administrar muito mais facilmente. Mas a estadualização seria um bom caminho. Exatamente. Porque nós poderíamos resolver o problema das rodovias federais, que estão encravadas entre algumas rodovias estaduais,
e que às vezes fica um jogo de empurra E até entre o Estado e o governo Existe federal. Estado sobrepostas. do governo federal Existe Estado muito estadual lenta. junto com a federal, que ninguém pode movimentar a evolução do Estado. Então, acho que você falou estadualizar, mas o assunto é o seguinte: deve haver uma parceria do governo federal com o governo do Estado, para o federal repassar o dinheiro para o governo do Estado, para tocar a obra. Então, seria muito melhor para nós. Mas isso aí, não somos nós, deputados federais, que vamos fazer isso. Eu acho que o governo, o executivo do Estado, o executivo da União, pode entrar num acordo e fazer alguma coisa nesse tipo para agilizar. Vai ser redundante falar outra vez aqui, que não duplicou 381 até hoje, que não melhoraram o rodoviário, que você falou do BR-040, não é isso? 050. 050 também, né? Tudo isso, estou falando de rodovias federais, que poderiam, se estivesse na mão do Estado, teria melhorado, porque durante os anos as estradas estaduais melhoraram demais, significativamente. É uma mudança radical que houve no Minas Gerais. As estradas estaduais são espetaculares em relação ao que elas eram antes. Ninguém pode negar que todo mundo Isso gera todo um desenvolvimento para a região ali, né? Nós tínhamos 225 cidades em Minas Gerais, há poucos anos atrás, que eram ligadas por terra. É um bom destaque, Asfalto. sim, Braulio. Então nós temos hoje. Isso é infraestrutura. Eu já que tentei conversar com o governo, alguém da União, que pudesse conversar, um amigo, um deputado parceiro, um deputado que mais experiente, com 20 anos de mandato, que é aliado do governo A ou B, não importa, e perguntei para eles, falei, quantos nós vamos administrar o governo federal investindo em infraestrutura ou não? A nossa intenção, nossa preocupação mais é com o social, porque não dá, o dinheiro não dá para tudo. Então, nós estamos perdendo tempo, perdendo o bonde da estrada, das estradas da vida. Acho que nós temos que ter estrada boa para melhorar a produtividade de Minas Gerais. Bom, e acreditar que a economia é cíclica, né, deputado? Prefiro acreditar E que nisso. vamos sair dessa crise. Não é a primeira nem a última crise que nós enfrentamos, e se Deus quiser, com coragem, com otimismo. O povo brasileiro é um povo trabalhador, um povo criativo, enfim. Eu prefiro acreditar dessa forma, que nós vamos dar a volta por cima. Tá certo. E o Assembleia Debate termina aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.